Cheque salário Banestes, dinheiro vivo na mão. Dentro de 5 segundos, bom dia Espírito Santo. Bom dia Espírito Santo. Oferecimento. Transportadora Colatinense. Leva e traz sua carga com segurança e rapidez. Bom dia, 7 horas 33 minutos. Foi aprovada sem emendas no Senado a nova legislação eleitoral. Agora, essa nova lei, nessa semana ainda, deve ser sancionada e publicada no Diário Oficial. Isso para que as novas regras sejam implantadas na eleição do ano que vem. E muita coisa vai mudar. A propaganda eleitoral, as pesquisas, os gastos de campanha, a filiação partidária e as exigências para se candidatar. Nós vamos saber quais são as principais alterações, conversando no final do programa com o deputado Elvésio Castelo, do PSDB. O deputado fez parte da comissão que elaborou a nova legislação eleitoral. A Caravana da Cidadania está de volta à Vitória. Durante uma semana, a caravana percorreu 9 municípios, levando a campanha de combate à fome e à miséria. As 15 pessoas que participaram do movimento puderam constatar que o problema da fome não é tão grave no interior. É mais sério nas grandes cidades. Nas pequenas localidades e nos assentamentos, as crianças e os adultos estão bem alimentados. Agora, depois dessa constatação, a caravana vai pedir ao governo que amplie o número de assentamentos de trabalhadores sem terra. O deputado Aloysio Crowley, do Partido dos Trabalhadores, fez parte dessa Caravana da Cidadania e vai conversar com a gente daqui a pouco. O PSL defende a revisão constitucional e quer a reeleição dos atuais governadores. Esse assunto é destaque no jornal A Gazeta desta segunda-feira. Vamos ver. PSL quer reeleição para governadores, é a principal manchete de hoje. Salário mínimo em outubro pode ir a 11.960 cruzeiros reais. Fim de semana registra a fuga de 13 presos. E em destaque também o esporte. Brasil ganha sul-americano de vôlei, Flamengo vence Botafogo e Vasco sofre goleada e ainda a Desportiva perde para a Portuguesa. E fica complicada a situação da Desportiva no Campeonato Brasileiro de Futebol. O time capixaba perdeu ontem para a Portuguesa por 3-1 em São Paulo. Vamos ver os gols. Bentinho invade a área e abre o marcador para a Portuguesa no finalzinho do primeiro tempo. Já no segundo tempo, Denner é derrubado na área e o juiz marca pênalti. Bentinho só confere, Portuguesa 2-0. E vem mais. Paulinho recebe na área e chuta por entre as pernas do goleiro Jorsey. O gol de honra da Desportiva veio nessa cobrança de falta batida por Dedé. Com a derrota, a Desportiva voltou a ser lanterna do grupo B do campeonato. Em 6 jogos, o time só marcou 3 pontos. Perdeu 4 partidas, ganhou uma e empatou outra. O próximo jogo da Desportiva será quarta-feira, aqui em Vitória, contra o América Mineiro. Em meio a muita confusão, acabou suspensa ontem a terceira travessia internacional da Baía de Vitória. Logo cedo, os bombeiros aconselharam o adiamento da prova por falta de segurança. O mar estava muito agitado. Mesmo assim, os organizadores insistiram e deram a largada. Mas a Capitania dos Portos achou que o risco era grande e interrompeu a prova pela metade. Hoje, a Federação Aquática do Estado decide se faz outra prova ou se vai premiar quem liderava a disputa no momento da interrupção. E os deputados realizam uma sessão secreta para discutir a falta de decoro dos deputados na Assembleia. A gente vai dar mais detalhes dessa informação daqui a pouco. Agora vem o comercial. Nelore, a raça que conquistou o criador brasileiro por sua beleza e funcionalidade, convida para o Leilão Nelore Espírito Santo, dia 2 de outubro, 20 horas, no Parque de Exposições Floriano Varejão. Leilão Nelore Espírito Santo, 40 lotes PO entre machos e fêmeas. Realização Agropecuária Nossa Senhora da Penha, Frigorífico Serra Grande e Joaquim Cortes. Organização Rural Lance. A Prefeitura de Guarapari está cumprindo o compromisso que assumiu com o contribuinte. IPTU e ISS. Se você deve qualquer desses impostos à Prefeitura, pague agora e aproveite as condições especiais criadas pela Lei de Anistia. Ou, se preferir, pode optar pelo pagamento parcelado. Contribua para fazer uma Guarapari cada vez melhor.
Procure a Prefeitura ou ligue para 361-3227. A Caravana da Cidadania foi criada por entidades sindicais do campo e da cidade e por comissões de direitos humanos. A caravana passou 7 dias viajando pelo norte do Espírito Santo, visitando 9 municípios: Aracruz, Nova Venécia, Vila Pavão, Ecoporanga, Montanha, Pinheiros, Pedro Canário, Conceição da Barra e São Mateus. O deputado Aloysio Crowley visitou 7 desses municípios e tirou 3 conclusões. A primeira é que, de modo geral, a miséria é maior na cidade que no campo. Segundo, que estão crescendo os movimentos de solidariedade. E, terceira conclusão, é possível criar empregos permanentes no campo. O deputado é nosso entrevistado ao vivo. Bom, deputado, em primeiro lugar, bom dia para o senhor. Bom dia, Abra. Bom dia, Maria. Bom dia. Eu acho que o mais curioso nisso tudo é que, acho que a grande questão a ser iniciada nessa entrevista é essa fome no interior. O senhor disse que ela é menor no campo que na cidade, né? Como é que o senhor viu isso? Nós percebemos isso concretamente. Por exemplo, quando se visitou o Sem Teto em Aracruz, as crianças lá estavam todas famintas. E quando se visitava assentamentos, inclusive havia uma recepção das crianças na frente da escola, a própria fisionomia física das crianças era mais saudável. Porque nos assentamentos, pelo menos na maioria, existe comida para todos. Inclusive, foi evidenciado em alguns assentamentos que, além de produzir para sua própria sobrevivência, alguns assentamentos abastecem a cidade, como é o caso de Pipinuque, o caso de Nova Vitória em Pinheiros. E, nesse sentido, então, a fome é menor onde existe, de fato, agricultura, onde existe desenvolvimento rural. É claro que tem cidades do interior que tem favelas também, mas, pelo menos no campo, não se passa fome. E sempre se critica a falta de assistência a esses assentamentos. Quer dizer, então, que a coisa não é tão séria assim? Que as pessoas estão plantando, os assentamentos estão dando certo, é isso? Que muita gente ainda tem um certo preconceito contra os assentamentos, porque foram criados, a maioria, por ocupações provocadas, 8 anos atrás, 6 anos atrás. Agora, os assentamentos que tiveram assistência técnica, eles estão dando certo. Podemos dizer, alguns assentamentos que têm irrigação, que têm tratores, esses estão dando certo. Então, nesse sentido, foi muito importante em alguns municípios o papel da Emater, o papel do Poder Público Municipal. Agora, onde não houve assessoria técnica, onde não houve insumos, inclusive infraestrutura, é claro que é possível só dar terra e não dar condições para trabalhar. Mas a situação é qual? A maioria dos assentamentos está em boa situação? Na maioria dos assentamentos, apesar de todos os problemas que hoje tem, devido à falta de financiamento, falta de crédito, a maioria... pelo menos existe menos problemas do que na cidade em relação a essa questão da fome. Eles estão produzindo o quê? Que tipo de alimentos? A maioria, na linha geral, podemos dizer que a maioria dos assentamentos do nosso estado trabalham com farinha. Quase todos têm farinheira. Alguns têm feijão, porque lá tem uma seca muito grande nos últimos 3 meses. E nós presenciamos, por exemplo, uma roça coletiva de feijão irrigada. É uma coisa muito positiva. Em plena seca, você tem uma linda roça de feijão, de abóbora. A maioria já produz também hortaliças para vender na cidade. Eles participam da feira da cidade, como é o caso de Pedro Canário, o assentamento Cássio Alves, o caso de Conceição da Barra, o assentamento Jundiá, como é o caso do Pipinuque em Nova Venécia, como é o caso de Nova Vitória em Pinheiros e Bela Vista. Os assentamentos abastecem a cidade também. Então, nesse sentido, eu diria que a situação mudou. Em Ecoporanga, que nós temos um assentamento ainda muito pobre, com um Gaviãozinho, está ainda muito pobre, que um outro assentamento feito recentemente, é mais acampamento do que assentamento, também tem sérios problemas. Deputado, a partir dessas conclusões, que a fome no campo é menor, que está aumentando o movimento pela solidariedade humana e que é possível criar empregos permanentes no campo, o que tipo de ação o senhor, como parlamentar, acha que é preciso ser feita? Eu acho que é fundamental, isso não somente para os assentamentos, é fundamental para o Estado do Espírito Santo todo, para o Brasil, é dar prioridade à agricultura. Infelizmente, a agricultura não é prioridade. Eu vou dar um exemplo concreto. Em Nova Vitória, um assentamento em Pinheiros, antes havia uma família, 3 pessoas, 300 cabeças de boi. Depois era uma fazenda quase pouco produtiva. Agora são 43 famílias, pelo menos 200 a 150 empregos e o assentamento produzindo. Em Jundiá, em Pedro Canário, foram assentadas 58 famílias, agora são 100 famílias, que os filhos casaram, se multiplicaram,
pelo menos 300 a 400 empregos. Pois é, mas, por exemplo, o que eu quero saber, deputado, é o seguinte: de posse dessas informações que me parecem ser preciosas, o que o senhor vai fazer com elas? O que, enfim, essa caravana pretende fazer? Para mim ficou muito claro que a caravana ela elaborou um relatório final no quilômetro 41, no domingo, e esse relatório vai ser entregue ao governador, vai ser entregue aos deputados, vai ser entregue aos vários secretários, porque está muito claro que sem terra, sem reforma agrária, que sem política agrícola consequente e sem política de abastecimento, nós vamos continuar a ter fome. Então, é importante dar prioridade à agricultura, ao homem do campo. Essa é uma conclusão que nós tiramos. Em segundo, que a questão da solidariedade está crescendo muito nos municípios. Mesmo na sede dos municípios, nós constatamos que cresce muito a cidadania. O povo quer participar, dos comitês, inclusive. Deputado Luiz Crowley, muito obrigado ao senhor pela presença e pela participação. Obrigado, Abdo, obrigado, Marisa. E nós nos colocamos à disposição na Assembleia, inclusive no campo do movimento popular, para incentivar, inclusive, essas visitas ao interior para conhecer o que eles produzem, o que fazem. Inaugurada agora cedo uma linha direta de trem entre Vitória e Belo Horizonte. Vocês vão ver daqui a pouco, depois dos comerciais. Bingão milionário da Federação de Futebol. Foram esses os ganhadores: Vinícius Carlini, Iracema Menezes, Geraldo Araújo, Carlos Alberto Dias, Dídimo Rosa, José Coelho, José Roberto Leal, Antenor Costa Filho, Dorival Dantas Dias, Romir Basolé, Roseli Caetano Braga, José Antônio Santos, Sebastião Procopio Sobrinho. Façam como eles, compre suas cartelas nos postos autorizados e vendedores. Próximo Bingão Milionário, dia 12 de outubro, às 9 horas e 30 minutos, ao vivo pela TV. O FURRES é o Fundo de Investimentos que mudou o nosso estado. Seus recursos geram empregos, renda e desenvolvimento. Investir no FURRES é fácil. Basta deduzir mensalmente 5% do ICMS. Os empresários podem se orgulhar de contribuir para o desenvolvimento do estado. Mais de 500 milhões de dólares investidos, mais de 50 mil empregos gerados e mais de 15 mil empreendimentos apoiados. Participe do FURRES, o fundo que mudou o estado. Vamos agora às cotações, começando pelo café. A cotação do Centro de Comércio aqui de Vitória é a seguinte: café arábica 7, 7.700 cruzeiros. Conilon 7.000 cruzeiros. E Conilon 78, 6.300 cruzeiros reais. Cotação de hoje cedo dos hortigranjeiros na Ceasa. Alho nacional, 1.400 cruzeiros reais. Batata inglesa lisa, 1.100. A comum, 850. Beterraba, 200. Cebola, 450. Cenoura, 400. Chuchu, 250 cruzeiros reais. Couve-flor, 50. Inhame, 1.000 cruzeiros reais. Pimentão, 250. Quiabo, 400. Repolho, 150. Tomate, 250. Vagem, também 250 cruzeiros reais. Feijão preto, 4.000. Banana prata, 400. E o ovo vermelho, 2.000 cruzeiros reais. Começa hoje a fiscalização da Receita Federal nas empresas do interior do estado. A primeira etapa vai ser nas empresas do norte do estado. A Receita vai atrás de empresas que devem e não pagam impostos ao estado. Na semana que vem, os fiscais da Receita Federal vão investir contra os sonegadores que mexem com material importado. Depois de 13 anos, a Assembleia Legislativa volta a realizar uma sessão secreta. A sessão vai ser agora de manhã, às 9 horas, para discutir a falta de decoro de alguns deputados. A Assembleia vem sendo palco de brigas e acusações e, segundo os parlamentares, isso vem prejudicando a imagem do Legislativo. A mesa diretora da Assembleia prometeu divulgar o resultado da sessão secreta hoje à tarde. O vereador de Vila Velha, Ivan Carlini, ainda não está com pedido de prisão preventiva, como chegou a ser divulgado. Segundo seu advogado, Délio Tadeu Magalhães, a promotora de Vila Velha, Ionara Patagiba, apenas ofereceu denúncia contra o vereador. A prisão ainda não foi pedida. Ivan Carlini, do PSB, é acusado de envolvimento no assassinato do seu assessor Custódio Gomes. O vereador garante que é inocente e está sendo vítima de perseguição política. Nova ligação entre Belo Horizonte e Vitória. A partir de hoje, já é possível percorrer a distância entre as duas capitais de trem. A viagem demora mais do que de ônibus, mas em compensação sai bem mais barata. O primeiro trem saiu agora de manhã. O movimento foi considerado fraco neste primeiro dia de funcionamento da nova linha. Ao todo, foram vendidas 304 passagens,
sendo que a média na segunda-feira é de 600. Por causa da pouca divulgação, apenas 13 passageiros saíram de Vitória com destino a Belo Horizonte. A partir de hoje, a estação ferroviária só vai funcionar com esta linha, que sai de Vitória às 7 da manhã, passa em 32 cidades e chega em Belo Horizonte às 8h40 da noite. A viagem tem a duração de 13 horas e 40 minutos. De Belo Horizonte para cá, o trem sai às 8 da manhã e chega aqui às 9h40. O transporte está sendo feito em 10 vagões, 5 de primeira classe e 5 de segunda. Para Belo Horizonte, as passagens custam 930 cruzeiros reais para a primeira classe e 630 para a segunda. Crianças de até 3 anos não pagam e as de 4 até 12 pagam meia. Para colocar esta nova linha em funcionamento, a Vale investiu 230 milhões de dólares. E a viagem de trem é de fato mais barata. A passagem de ônibus para Belo Horizonte custa 1.290 cruzeiros reais. De trem, como a gente já mostrou, a passagem de segunda classe sai por menos da metade, 630 cruzeiros reais. E daqui a pouco, depois dos comerciais, o assunto é a nova lei eleitoral. Vamos ver o que muda para a eleição do ano que vem. Digestão. O seu programa de Dance Music traz o show internacional de W. Dia 30 de setembro, 9 da noite, na Zoom. Show do W e banda ao vivo. Promoção exclusiva. O que é mais econômico, comprar uma frota ou simplesmente alugar? A Viva Locadora tem a resposta. Viva de Aluguel. Sua empresa vai andar melhor. Venha saber por quê. Viva Locadora. Um carro em suas mãos. É hora de hora certa. Cheque salário Baneste. Dinheiro vivo na mão. A nova lei eleitoral brasileira está pronta, depende agora de sanção presidencial e muita coisa vai mudar. A propaganda eleitoral, as pesquisas, gastos de campanha, filiação partidária e as exigências para se lançar candidatos. A gente vai saber agora quais são essas principais alterações com o deputado Elvésio Castelo, deputado federal pelo PSDB. Bom, deputado, em primeiro lugar, bom dia para o senhor. Eu queria saber a opinião do especialista, né? O que, a seu ver, foi o mais importante? O que mais muda na vida eleitoral brasileira? Bom dia, Maria. Bom dia, telespectador. Bom, o que me parece ter sido feito de mais importante com essa nova lei eleitoral é que se acabou com uma verdadeira hipocrisia que existia na legislação anterior, principalmente no que diz respeito ao financiamento das campanhas. Agora existe um controle claro, um controle aberto por parte da sociedade. Estabeleceu-se um número mínimo de parlamentares ou de votos para que os partidos possam lançar candidatos a presidente da República. Enfim, houve uma série de avanços. Estabeleceu-se no que diz respeito à formatação dos programas de televisão, a necessidade de que os candidatos tenham um discurso. Acabou-se com aquela trucagem eletrônica, com montagens de cenas externas, enfim. Me parece que nesses campos, pelo menos, houve um avanço muito grande. A gente podia ir por partes. Por exemplo, nessa questão da propaganda na televisão. Diz que agora vence quem tem o melhor discurso, ganha quem tem o melhor discurso. O que vai mudar? A nova legislação estabelece que os programas eleitorais eles têm que ser feitos em estúdio. Eles podem ser ao vivo ou pré-gravados, mas necessariamente em estúdio, sem a utilização de trucagens eletrônicas, como se viu muito na última campanha presidencial, sem a utilização de montagens de cenas externas. Isso significa dizer que os candidatos vão ter que ter discurso. O seu discurso terá que ter conteúdo. Não adianta você querer vender um candidato como se fosse um sabonete, um desodorante. Deputado, o que acontecia antes que vocês querem evitar agora com essas restrições? Bom, em primeiro lugar, exatamente esse aspecto, que você podia, em determinadas condições, vender um candidato como se ele fosse um produto, como se fosse um sabonete, um desodorante.
Agora você tem que ter conteúdo. Torna a campanha mais barata, por exemplo? Indiscutivelmente muito mais barata, porque o ponto mais caro das campanhas tem sido a produção de televisão. O que as trucagens eletrônicas favoreciam em você criar a imagem de um super candidato? Uma série de coisas. Para citar uma delas, por exemplo, você fazia com que os programas fossem muito mais agradáveis, você transformava o programa em um comercial. Era fácil vender um candidato utilizando imagens bonitas, alegres ou tristes. Quer dizer, você podia conduzir o processo, você podia conduzir o eleitor para... Enfim, você podia manipular o eleitor. Quer dizer, daí agora essa questão, né, de que vai ter o melhor espaço quem tiver o melhor discurso, é isso? Sem dúvida. Quem não tiver conteúdo no seu discurso, dessa não vez dá para ficar enfeitando. Não dá para funcionar. Deputado, por exemplo, a trucagem eletrônica vai ser impedida. Agora, como é que o cidadão candidato à presidência da República, candidato a governador do Estado, ele vai aparecer para o seu eleitorado? Como os candidatos a governador, a senador, a deputado federal e a deputado estadual. Todas as gravações serão feitas em estúdio. É só a imagem do candidato falando, mais nada? O candidato falando. A lei proíbe imagens externas e proíbe trucagens eletrônicas, determinando que todas as cenas sejam produzidas em estúdio. Não há nenhuma proibição expressa na lei de que você coloque o candidato com uma outra personalidade, discutindo, debatendo um tema, trocando ideia, conversando. O que se proíbe, repito, é a trucagem eletrônica e a produção de cenas externas. Bom, deputado, uma outra questão, né? É o tempo de filiação partidária. Né? O que mudou com relação a isso? Mudaram duas coisas. Primeiro, a distribuição do tempo de televisão, de rádio e televisão, ela será feita em cima da quantidade de deputados que os partidos possuírem na data da promulgação da lei, que deve ocorrer até o dia 2 de outubro. O prazo de filiação para disputar a eleição do ano que vem está estabelecido em lei, que é de 100 dias a partir da sua publicação. Isso vai dar mais ou menos em torno do dia 10 de janeiro do ano que vem. Com relação à filiação partidária, me parece que nesse ponto existe uma certa crítica que não se tocou muito na nova legislação sobre a questão da filiação, da fidelidade, perdão. O problema da fidelidade partidária me parece que não é exatamente um assunto a ser tratado na lei eleitoral que vai estabelecer as regras para a eleição do ano que vem. O problema da fidelidade partidária é assunto para a lei orgânica dos partidos políticos que está em tramitação no Congresso Nacional. Agora, é curioso que aqui no jornal A Gazeta de ontem, você tem a crítica de membros do PTB, do PDT aqui do Espírito Santo, reclamando exatamente contra isso. Né? Eles já queriam que a fidelidade, o Instituto da Fidelidade Partidária, estivesse contemplado na lei eleitoral. Não era importante? Né? Eu acho que não, porque, eu repito, essa lei eleitoral, ela trata apenas das regras para a eleição de 1994. Ela é uma lei específica para a eleição do ano que vem. O problema da fidelidade tem que ser tratado, tem que ser redimensionado, tem que ser revisto, tem que ser tratado de forma muito mais séria do que é hoje em dia, mas é assunto para a lei orgânica dos partidos políticos, não para uma lei temporária que vai vigorar por uma única eleição. Com relação às pesquisas de opinião, como é que ficam? O avanço que se obteve no que diz respeito às pesquisas eleitorais é que agora as entidades que fazem essa coleta de dados, os partidos e as pessoas que contratam, têm a obrigação de depositar na Justiça Eleitoral, TSE no caso da eleição presidencial e TRE no caso das demais eleições, tem que depositar com pelo menos 5 dias de antecedência da sua divulgação, sendo facultado a todos os partidos políticos, a todos os interessados, o acesso à metodologia, custo, quem pagou, quem contratou, enfim, vai ser possível agora você saber se as pesquisas são verdadeiras ou não, vai ser possível você minimizar a manipulação dessas pesquisas, dos dados por elas levantados. Bom, deputado, e financiamento das campanhas, como é que vai ser? Bom, esse me parece que foi o maior avanço obtido pelo Congresso Nacional. Até a eleição passada, existia uma coisa que eu venho chamando há algum tempo de uma verdadeira hipocrisia, de que pessoas jurídicas não podiam contribuir, pessoas físicas só podiam doar quantias irrisórias. É sabido que as campanhas custam e a própria produção de televisão sempre foi o carro-chefe disso. Agora os partidos políticos podem fazer o financiamento da campanha dos seus candidatos. Os candidatos podem obter doações de pessoas físicas, podem obter doações de pessoas jurídicas, existe uma limitação que está definida na lei, e os candidatos podem utilizar recursos próprios.
independentemente de obter doação de quaisquer outras pessoas. Os nomes das pessoas que doam dinheiro, isso vai ser divulgado? Não haverá uma divulgação prévia disso. Os partidos e os candidatos são obrigados a manter em arquivo durante 5 anos à disposição da Justiça Eleitoral a relação completa de todos os doadores com a importância que cada um deles doou. Não será um dado, em princípio, não será um dado público, mas está à disposição da Justiça Eleitoral e da Receita Federal. Mas se a gente quisesse saber, conhecer quem é que financiou determinada campanha? Esse ponto não foi objeto de consenso no Congresso Nacional. Havia uma corrente querendo essa divulgação prévia e havia uma corrente querendo que essa divulgação não fosse feita antecipadamente. A tese dos que defendem a não divulgação antecipada é de que isso poderia ser usado como motivo de campanha eleitoral, motivo para... Eu pergunto se o eleitor quiser saber quem financiou a campanha para governador, eu poderia requerer a Justiça Eleitoral e ela vai me dizer? Se houver qualquer impugnação à campanha de qualquer candidato, qualquer cidadão pode denunciar esse fato à Justiça Eleitoral e aí a Justiça Eleitoral faz a requisição desses dados. E tanto a Justiça Eleitoral quanto a Receita Federal hoje tem o direito de fazer isso. E a qualquer cidadão, qualquer um, independentemente de estar ou não filiado a partido político, é assegurado por essa lei o direito de fiscalizar as campanhas e denunciar à Justiça Eleitoral a utilização indevida de recursos. Deputado Elvésio Castelo, muito obrigado a você pela presença e pela participação, pelas explicações aqui sobre a nova legislação eleitoral. Muito obrigado. Agradeço a oportunidade. É sempre bom lembrar que o deputado Elvésio Castelo, do PSDB, tomou parte na comissão que elaborou essa nova legislação eleitoral para o país. A gente vai ficando por aqui, encerrando esse Bom Dia de hoje, abrindo a semana, na segunda-feira. Amanhã, terça, estaremos de volta. Bom dia até lá, se Deus quiser. Bom dia, até amanhã. Rede Gazeta de Comunicações. Montanha Canal 14, UHF. A seguir, TV Colosso. E logo após, Globo Esporte. Advogados, participem da Assembleia Geral de Prestação de Contas. Hoje, das 10 da manhã às 4 da tarde, na seccional e nas subseções.